Estamos aproximando do Natal e eu já passei da idade de acreditar em Papai Noel, já passei de meio século de existência, eu ia dizer um século, erroneamente, mas eu espero chegar a um século, meio já passei, então eu não acredito mais em Papai Noel. Mas eu costumo acreditar nas pessoas, porque o que eu falo eu costumo levar a sério. Eu gostaria de fazer o que eu falo. Então, eu exponho os meus sonhos, os meus desejos para as pessoas. E eu costumo acreditar, porque o que eu faço, eu penso que nós somos o nosso reflexo. A gente vê nas pessoas o que nós mesmos somos, né? Então eu sou assim, eu sou transparente. Então se eu falo algo, é porque eu acredito. Eu acredito naquele valor, eu acredito na defesa daquela tese, daquela ideia. Portanto, se alguém diz, se eu fosse eleito, eu daria um golpe, eu acredito que aquela pessoa, se tiver a chance de dar um golpe, ela dará. Se a pessoa tiver a chance de instaurar uma ditadura e ela tiver verbalizado isso, ela poderá ser uma ditadora, a pessoa, ditadora, né? Um ditador. Portanto, eu acredito, né? E se alguém diz, eu sou um defensor da democracia, eu também acredito. Mas eu sou um defensor da democracia, mas eu tenho uma visão distorcida de democracia. Bom, aí ele defende aquilo que ele entende por democracia. Eu também sei interpretar, né? Foi negado. Não foi negado a mim. Foi, que palavra que eu uso mais adequada aqui, né? Foi sonegado a mim o direito de estudar. Eu não estudei, mas o tempo e a força de vontade me permite fazer interpretações do que as pessoas falam. Então eu interpreto. Portanto, se alguém diz, olha, eu gostaria de acabar com a fome no mundo, eu acredito que essa pessoa gostaria de fazer isso. E se ela não faz, é porque ela provavelmente não consegue, né? A grande maioria, 99% das coisas que eu gostaria, eu não realizo. 99% dos meus sonhos eu não realizo. Aí alguém poderia dizer, mas você é uma pessoa frustrada. Não, eu não me sinto uma pessoa frustrada. Pelo contrário, porque eu acho que a vida é assim. Então as nossas decisões que nós tomamos é uma mínima parte daquilo que nós vivemos. Então nós não temos o controle das nossas vidas, porque podemos decidir muito pouco. Então eu acredito no que as pessoas dizem, porque de repente tem gente que fala assim, né? Claro que eu estou falando de políticas e políticos. Fulano não fez isso. Não fez mesmo, mas ele teve a chance de fazer, teve a oportunidade de fazer. Portanto, disse, não houve golpe. Não houve mesmo. E havia ambiente para isso, havia clima, havia possibilidade. Aí eu pergunto, havia desejo? Eu acredito que sim, né? Claro que eu estou falando de 2022, né? Portanto, eu costumo acreditar no que as pessoas dizem. Geralmente o que as pessoas dizem reflete aquilo que elas pensam. É o que eu imagino, né? Então, eu acredito. Se alguém diz, eu daria golpe se eleito fosse, eu acredito. Eu não voto nessa pessoa.